Você pagaria R$ 120 por um café simples na sua padaria preferida? R$ 80 por um quilo de frango? E que tal R$ 30.000 para alugar um apartamento minúsculo de um quarto? Achou absurdo? E se eu disser que um carro popular pode custar R$ 500.000? Parece mentira esses preços, não é mesmo? Mas essa é a realidade de quem vive no lugar mais caro do planeta. No vídeo de hoje, o Belo Mundo te leva para explorar Cingapura e te mostra como é viver nesse lugar onde tudo custa, literalmente, uma fortuna. Número 1. Localização e dados geográficos. Cingapura é a prova de que tamanho não é documento. Com apenas 720 km², ela abriga quase 6 milhões de pessoas e é um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Cada metro quadrado é planejado com precisão, refletindo a eficiência que tornou essa cidade-estado um exemplo mundial. E por falar em cidade-estado, Cingapura compartilha esse status com lugares como Mônaco e o Vaticano. Mas, diferente delas, ela combina modernidade, pragmatismo e um papel central na economia global. Localizada no Sudeste Asiático, Cingapura ocupa uma posição estratégica. Ao norte, é separada da Malásia pelo Estreito de Johor. Ao sul, seus mares a conectam à Indonésia e Filipinas. Essa localização no cruzamento das principais rotas comerciais fez dela um dos maiores polos financeiros e comerciais do planeta. Mas, com tanta grandiosidade, vem também o custo. Cingapura disputa constantemente o topo das listas de cidades mais caras do mundo, rivalizando com gigantes como Hong Kong e Nova York. E se você está se perguntando qual o custo e como um lugar tão pequeno e caro continua atraindo tanta gente, é o que vamos explorar a seguir. Número 2. Um pouco de história. Antes de mergulharmos nos preços surreais, vale a pena dar uma passada rápida pela história de Cingapura, até porque muito do alto custo de vida tem raízes em como o país se desenvolveu ao longo do tempo. A história moderna de Cingapura começa realmente no século XIX, quando Sir Stamford Raffles, um oficial britânico, chegou à ilha em 1819 e a transformou em um importante entreposto comercial do Império Britânico. Como falamos logo no início, a localização estratégica entre a Ásia e a Europa fez com que Cingapura se tornasse uma espécie de ponte do comércio marítimo, atraindo comerciantes e imigrantes de toda a região. E após uma breve união com a Malásia, Cingapura conquistou sua independência definitiva em 1965. Na época, era um território modesto, com poucos recursos naturais e vivendo em grande parte da exportação e do porto. Contudo, graças à liderança do primeiro-ministro Lee Kuan Yew, houve um forte investimento em educação, infraestrutura e atração de indústrias tecnológicas e financeiras. Esse planejamento a longo prazo transformou o país em uma potência econômica. As taxas de alfabetização subiram, o desemprego caiu e o produto interno bruto disparou. Tudo isso fez de Cingapura um lugar muito atrativo para empresas multinacionais, bancos internacionais e investidores de peso. Entretanto, o sucesso veio acompanhado de um sério desafio. O território pequeno e a escassez de recursos naturais levaram a um encarecimento progressivo da terra, dos imóveis e dos serviços. Some-se a isso a força da moeda local, o dólar de Cingapura, e o crescimento constante da demanda por moradia, transporte e serviços de ponta. O resultado? Uma escalada de preços, que colocou essa pequena nação no topo dos rankings de cidades mais caras. E não foi por acaso que a Economist Intelligence Unit e diversos outros institutos de economia passaram a classificá-la repetidamente como o destino urbano mais caro do planeta para se viver. Agora, vamos ver na prática o que isso significa, começando pelo preço de se ter um carro. Número 3. Propriedade de carros. Comprar um carro é o sonho de muita gente, certo? Mas em Cingapura, este sonho ganha um preço literalmente assustador. E não estamos falando de esportivos ou carros de luxo.
Até mesmo modelos básicos podem custar valores que fazem qualquer um engasgar. O motivo disso é um sistema de cotas implantado pelo governo em 1990, chamado Certificate of Entitlement, conhecido pela sigla COE, ou Certificado de Titularidade. E como funciona? Bem, em Singapura, você não pode simplesmente comprar um carro e sair dirigindo. Primeiro, precisa adquirir essa licença especial, que dá o direito de possuir e circular com o veículo por 10 anos. Só que o COI não é algo que você consegue com facilidade. Ele é vendido em um sistema de leilão, e como a oferta é limitada, os preços disparam. Para você ter uma ideia, em 2024, o valor da licença para carros pequenos, categoria A, como um Honda Fit ou um Toyota Yaris, já ultrapassava a marca de $80.000. Se você quiser algo maior, como um SUV, prepare-se para desembolsar mais de $100.000. E atenção, isso é apenas o preço da licença obrigatória. O carro em si é outra história. Um Toyota Corolla, que em muitos países custa cerca de $20.000, em Singapura pode facilmente ultrapassar $100.000, quando somados o valor do carro, o COI, os impostos de importação e as taxas de matrícula. Ou seja, você literalmente paga quase 5 carros para ter apenas um rodando. Mas por que o governo faz isso? Bom, existem 2 motivos principais. O primeiro é óbvio: evitar o caos nas ruas. Com quase 6 milhões de pessoas em um espaço tão pequeno, liberar geral seria um convite para engarrafamentos monumentais, como os que vemos em cidades como Jakarta ou Bangkok. O segundo motivo é a preocupação ambiental. Restringir o número de carros ajuda a reduzir as emissões de poluentes, enquanto o transporte público eficiente cobre as necessidades da maioria da população. Essa política acabou colocando Singapura no Guinness como o lugar mais caro do mundo para comprar um carro. E quem consegue rodar de carro por lá, sem ser motorista de aplicativo ou empresário, faz parte de uma elite financeira muito bem estabelecida. Número 4. Mercado imobiliário. Se você achou os preços dos carros em Singapura um exagero, espere até ouvir sobre o mercado imobiliário. Por lá, alugar ou comprar um imóvel não é apenas caro, é uma experiência de causar arrepios, tanto para os locais quanto para quem vem de fora. Vamos começar pelos aluguéis. Se você quiser morar em regiões nobres, como Orchard Road ou Marina Bay, o centro financeiro da cidade, prepare o bolso. Um simples estúdio ou apartamento de um quarto pode custar entre $2.000 e $4.000 por mês. Agora, se a ideia for um imóvel maior, com 2 ou 3 quartos, os valores podem ultrapassar os $8.000 ou até $10.000 mensais em condomínios de luxo. Isso significa que, só para pagar o teto, o custo já ultrapassa o que muita gente ganha em um ano. E se você pensa em comprar, a situação é ainda mais impressionante. Em áreas centrais, o valor por metro quadrado pode superar $25.000, colocando Singapura no mesmo nível de cidades como Hong Kong e Londres. É isso mesmo. Cada metro quadrado pode custar mais do que um carro popular em muitos países. Mas afinal, o que faz os preços serem tão altos? Uma das razões está no Housing Development Board, conhecido pela sigla HDB, que é o órgão governamental responsável por gerenciar a habitação pública em Singapura. Os apartamentos do HDB são projetados para oferecer uma alternativa acessível à população local, com preços subsidiados pelo governo. É tipo moradia popular, só que não são construídos em lugares desvalorizados ou periferias. Em Singapura, esses imóveis estão espalhados por várias partes da cidade e abriga cerca de 80% dos moradores. Parece bom, né? E de fato é. Mas conseguir um desses apartamentos não é tão simples. É preciso participar de sorteios ou enfrentar longas filas de espera, especialmente para casais jovens ou famílias de menor renda. E quem não consegue uma vaga nesse sistema acaba tendo que recorrer ao mercado privado ou de aluguéis. E é aí que os custos sobem para níveis exorbitantes. Número 5. Custos de transporte. Viver em Singapura sem carro até é viável, pois o transporte público,
especialmente o MRT, Mass Rapid Transit. É limpo, seguro e relativamente eficiente. Mas não se engane achando que isso significa barateza. Se você for usar ônibus ou metrô, prepare-se para desembolsar algo entre $1,50 e $2 por viagem, dependendo da distância percorrida. Pode parecer razoável, mas, em comparação com outras cidades asiáticas como Kuala Lumpur, esse valor é bem mais alto. Agora, se a ideia é economizar com um passe mensal, saiba que ele custa em torno de $120 a $130. É caro? Para muita gente, sim, mas acaba sendo a melhor opção para quem usa transporte público diariamente. E quanto aos táxis ou aplicativos de transporte? Bom, também não são exatamente baratos. As tarifas são controladas e, no geral, menores do que em algumas cidades ocidentais, mas o custo pode subir bastante durante os horários de pico ou em áreas mais movimentadas. Número 6. Alimentação. Se a ideia for economizar com alimentação, os hawker centers são uma ótima opção. Essas praças de alimentação populares, cheias de barracas que oferecem comidas típicas locais, permitem que você faça uma refeição gastando entre $4 e $6. É uma escolha bastante razoável para quem não quer gastar muito. Mas, se a intenção for jantar em um restaurante comum, prepare o bolso. Um prato principal pode custar de $15 a $30. E se o destino for um restaurante mais sofisticado ou internacional, os preços facilmente triplicam e um simples cafezinho pode custar $20. Já no supermercado, a história não é muito diferente. Como Singapura importa grande parte dos alimentos, os preços são altos. 1 quilo de maçãs custa cerca de $5. 1 litro de leite sai por aproximadamente $5. E o preço do peito de frango ultrapassa $15. Número 7. Contas básicas. As contas mensais também não são nada amigáveis. Planos de celular com dados custam entre $40 e $60 por mês. Enquanto a internet residencial de alta velocidade, embora de excelente qualidade, também é mais cara do que na maioria dos países. Já as contas de água e energia elétrica podem ser um verdadeiro susto, especialmente devido ao uso constante de ar-condicionado. Com o calor e a umidade quase insuportáveis, o ar-condicionado é praticamente essencial e o gasto de uma família com energia elétrica varia entre $150 e $300 mensais. Número 8. Lazer. O lazer também entra para a lista de gastos altos em Singapura. Afinal, do que adianta trabalhar que nem louco se não puder se divertir, certo? Mas é bom ficar atento, porque os custos podem pesar. Um ingresso de cinema padrão custa entre $10 e $15. E se você quiser uma experiência mais luxuosa, como sessões especiais ou cinemas VIP, o preço sobe ainda mais. Se a ideia for relaxar em um bar ou curtir a vida noturna, prepare a carteira. Uma cerveja em um bar médio custa cerca de $10, e em lugares mais sofisticados, o valor pode ser ainda maior. Para quem gosta de baladas ou bares de alta classe, o gasto com uma noite pode facilmente extrapolar o orçamento. E se o plano for manter a forma, saiba que as academias por lá também têm preços salgados. As mais simples, sem muitos luxos, custam entre $100 e $200 por mês. Já os clubes premium, que oferecem piscinas, saunas e outras comodidades, ultrapassam facilmente os $400 mensais. No final das contas, se divertir em Singapura pode ser incrível, mas é bom ter o orçamento preparado. Seja uma noite com amigos ou a mensalidade da academia, o lazer na cidade-estado é um luxo que exige planejamento. Número 9. Educação. Como já era de se imaginar, a educação também pesa. Em Singapura, o ensino gratuito é limitado ao nível primário e, mesmo assim, apenas para cidadãos locais. Para estrangeiros ou quem busca um ensino mais avançado, os custos podem ser bem altos. As escolas públicas de Singapura são renomadas por sua qualidade, mas as taxas cobradas para não-cidadãos costumam ser significativamente maiores. Já as escolas internacionais
que seguem currículos britânicos ou americanos com aulas geralmente em inglês, são ainda mais caras. As mensalidades variam de $2.000 a $3.000 e, em alguns casos, as tarifas anuais ultrapassam os $40.000. No ensino superior, a história não é diferente. Universidades locais, como a National University of Singapore, NUS, estão entre as melhores da Ásia e oferecem cursos de altíssimo padrão. Porém, os estudantes internacionais pagam taxas muito mais altas que os locais. Dependendo do curso, os valores anuais variam entre $20.000 e $30.000. Número 10. Saúde. Já dizia aquele ditado famoso: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Pois bem, em Singapura, cuidar da saúde também entra na lista de gastos exorbitantes. O sistema de saúde de lá é frequentemente elogiado pela eficiência e pela qualidade dos hospitais. Mas, como tudo em Singapura, isso tem um preço. O modelo é misto. Enquanto cidadãos contam com planos obrigatórios e subsídios, quem não é local ou não tem um seguro robusto precisa se preparar para pagar caro. Uma consulta médica simples em clínicas públicas custa entre $50 e $100. Já em hospitais privados, o valor ultrapassa $150. E esses são só os preços básicos. Quando falamos de exames adicionais, os valores podem multiplicar rapidamente. Internações e cirurgias? Aí entramos em outro nível. Para casos mais complexos, os custos podem facilmente alcançar dezenas de milhares de dólares, tornando o sistema inacessível para quem não está preparado financeiramente. Por outro lado, muitos expatriados de alta qualificação têm a sorte de receber seguros de saúde robustos como parte de seus pacotes de benefícios. Isso alivia um pouco o peso dos gastos. Ainda assim, para quem não conta com essa cobertura, cuidar da saúde em Singapura pode ser um desafio que exige tanto planejamento quanto dinheiro no bolso. Número 11. Serviços diversos. Os serviços diversos em Singapura também não saem barato. Salões de beleza e estética, especialmente nos bairros mais modernos, cobram valores bem acima da média regional. Um simples corte de cabelo ou tratamento estético pode custar várias vezes mais do que em outros países do Sudeste Asiático. Além disso, contratar babás, faxineiras ou funcionários domésticos é consideravelmente mais caro do que em países vizinhos. Famílias de renda mais alta que optam por ter ajudantes domésticos em tempo integral precisam arcar com salários, taxas governamentais e, em alguns casos, custos de acomodação. Número 12. Atrativos para expatriados. Depois de ouvir sobre os preços absurdos de Singapura, é normal pensar: quem, em sã consciência, escolheria morar lá? A resposta é: muita gente. E isso não é à toa. Primeiro tem a segurança. As ruas de Singapura estão entre as mais limpas e seguras do mundo. O índice de criminalidade é praticamente inexistente. E a ordem por lá é coisa séria. É o tipo de lugar onde você pode caminhar tarde da noite sem preocupação. Além disso, Singapura é um dos maiores centros financeiros do planeta, o que significa oportunidades incríveis de carreira. Empresas multinacionais adoram montar suas sedes regionais por lá, criando vagas nas áreas de tecnologia, finanças e comércio internacional. Os salários, claro, acompanham o custo de vida alto, o que atrai talentos de todo o mundo. Para as famílias, o sistema educacional é outro ponto forte. As escolas e universidades são reconhecidas pela qualidade e por resultados impressionantes em rankings globais. Mas, se educação não é sua prioridade, talvez a vida cultural e gastronômica seja. Singapura mistura influências chinesas, indianas, malaias e ocidentais de um jeito único. Dá para comer em hawker centers ou em restaurantes estrelados, participar de festivais culturais e curtir eventos o ano inteiro. E tem mais. A localização estratégica do país é um sonho para quem gosta de viajar. Com destinos como Tailândia, Indonésia e Vietnã, a poucas horas de voo, dá para fazer escapadas rápidas
e explorar paraísos tropicais sem muito esforço. No final, Singapura é um pacote completo: qualidade de vida, oportunidades e uma pitada de aventura para quem está disposto a encarar os custos. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por Singapura, a cidade-estado que te obriga a pensar 2 vezes antes de comprar um carro, alugar um apartamento ou até tomar um cafezinho no shopping. Mas e você? O que achou dos custos? O que te surpreendeu mais? Deixe nos comentários sua opinião. Afinal, não é todo dia que se descobre que apenas a licença para comprar um carro comum pode custar centenas de milhares de dólares. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.